Olá, pessoal! Hoje vamos corrigir os exercícios do capítulo 20, que tem o tema Como a AIDS afeta o organismo humano. A gente já corrigiu alguns exercícios na explicação do conteúdo, então vamos continuar nas atividades finais, que é exercício número 3. HIV é a sigla em inglês para o nome do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS. Justifique o nome HIV conferido ao vírus causador da AIDS. Então, por que ele recebe esse nome? O que essa sigla tem a ver com a doença, né? Então, o vírus, quando ele se replica dentro do organismo, dentro das células, ele faz lá o ciclo lítico e destrói essas células. E as células que são destruídas são justamente as células de defesa do nosso organismo. Então a pessoa fica muito vulnerável a outras doenças. Por isso o nome, imunodeficiência, porque justamente está baixando a imunidade da pessoa quando se destrói essas células de defesa, ok? Questão 4. Como a AIDS pode ser transmitida? Essa foi a pergunta que o professor projetou no quadro no final da aula intitulada Como a AIDS afeta o organismo humano. Em seguida, ele listou 6 afirmações, dentre as quais apenas algumas eram verdadeiras. Então, liste aí no seu caderno o número das frases que estão corretas. Então, vamos ver as frases. A número 1. Você pode contrair a AIDS conversando com uma pessoa contaminada? Não, né? Essa frase está errada. Não é conversando com a pessoa, dando um abraço, um aperto de mão que você vai contrair o vírus, tá? Então, quais são as razões ou quais são as maneiras de se contrair a doença? É o que está listado nas outras frases, né? Por relações sexuais sem preservativo com pessoas infectadas, por ferimentos com instrumentos pérfuro-cortantes contaminados, por transfusão de sangue contaminado, tomando banho na mesma piscina que um portador de HIV? Não, essa daí também está errada, né? E a outra, através da mãe portadora do vírus para o seu filho durante a gravidez? Aí sim. Então, as frases erradas é a 1 e a 5. E as corretas, que é aquele que quer que você anote, são a 2, 3, 4 e 6, ok? Diferencie o ciclo lítico de lisogênico. Então, lítico é quando as cópias virais promovem a lise, ou seja, o rompimento, a destruição das células infectadas, que aí vai tornar, infectante para as outras células, porque o vírus sai daquela célula e vai à procura de outras células para poder parasitar. E no ciclo lisogênico, o vírus permanece ali em latência, ou seja, como se ele estivesse dormindo, quietinho ali dentro, na forma de um provírus e não destrói a célula infectada. Ele só vai destruir a célula quando ele for para o ciclo lítico. Enquanto ele estiver no ciclo lisogênico, ele não destrói a célula. 6. O exame ELISA serve para detectar anticorpos específicos no sangue. O teste é utilizado para diagnosticar diversas doenças que promovem a produção de anticorpos, como HIV, doença de Chagas e doenças autoimunes. Entretanto, o exame não oferece resultados confiáveis, caso a pessoa esteja na janela imunológica. Aí ele pergunta na letra A, o que é? Defina o termo janela imunológica. Então, é o termo utilizado para se referir ao intervalo de tempo entre a infecção, ou seja, quando a pessoa entrou em contato com o vírus e se infectou, até o momento em que ela vai conseguir ser detectada no sangue, tá? Então, quando o exame dá positivo. Então, essa margem de tempo aí se chama janela imunológica. Então, é no momento que a pessoa foi infectada até o momento de positivar o exame. Letra B. Explique por que o exame ELISA pode dar falso negativo para a AIDS durante a janela imunológica. Então, esse exame, ele detecta os níveis de anticorpos anti-HIV em uma amostra de sangue.
Porém, durante essa janela imunológica, a pessoa ainda não produziu tais anticorpos, conferindo assim um resultado falso negativo no caso de a pessoa estar infectada. Então, se a pessoa, né, faz parte do grupo de risco, ela teve contato com alguém contaminado ou alguma situação que a colocou, né, nesse caso que ela possa estar com o HIV, logo em seguida que ela fizer o exame pode dar negativo. Então, o que ela tem que fazer? Repetir esse exame algumas vezes depois, né? Geralmente se dá uma margem aí de 6 meses para poder positivar. Se caso não positivar, aí realmente ela não tem a doença. Mas tem aí uma margem, né, que você tem que repetir o exame para saber se está realmente negativo ou se foi um falso negativo, porque estava na janela imunológica. 7. O citomegalovírus é um vírus que possui o DNA como material genético. Ele cresce em células humanas, replicando-se melhor em fibroblastos, células do tecido conjuntivo, mas nunca fora delas. Manifestações clínicas importantes da doença frequentemente se desenvolvem em pacientes imunodeprimidos. Letra A. Explique por que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Então, lembra por que ele é considerado parasita intracelular obrigatório? Parasita porque ele entra dentro da célula, né, e fica instalado ali. E ele utiliza o metabolismo da célula a favor dele, para ele poder fazer o quê? Produzir proteínas, já que ele não consegue fazer isso sozinho. Então, ele sequestra os ribossomos, que é uma organela da célula, para fazer proteína para ele, e também ele mistura o material genético dele com o material genético da célula para fazer a sua replicação, tá? Porque sozinho, por si só, eles não são capazes de se replicar. Então, ele só consegue se replicar usando o metabolismo da célula. Por isso que é obrigatório ele entrar numa célula para fazer a sua replicação. E fora de uma célula, ele não se replica. Explique por que os pacientes portadores do HIV são geralmente acometidos pelo citomegalovírus. Aí tem até uma figura aqui, né, representativa do citomegalovírus. O citomegalovírus, ele acomete pacientes imunocomprometidos, tais como os que têm o HIV, né? Então, ele possui um menor número de células de defesa, então ele fica vulnerável não só ao citomegalovírus, mas qualquer outra doença oportunista, né? Então, a imunidade tá baixa no indivíduo, ele pode pegar várias outras doenças, tá? Não vai ficar só com HIV. 8. Doar sangue é um ato de amor e solidariedade que ajuda a salvar vidas. Antes de doar sangue, a pessoa passa por uma entrevista e responde a um questionário com perguntas de fórum íntimo, tais como o número de parceiros sexuais com os quais se relacionou nos últimos meses e se faz uso de drogas injetáveis. Considerando as normas de biossegurança envolvidas, discuta um argumento para justificar por que as perguntas como essas são feitas. Então, são feitas essas perguntas para saber, né? Por exemplo, igual ele colocou aí, né? O número de parceiros sexuais e se a pessoa é usuário de droga injetável, porque isso ajuda a fazer o quê? A diminuir ao máximo o risco de doença transmitida para quem vai receber o sangue. O problema é que muitas dessas pessoas não são, vamos dizer assim, não são verdadeiras na hora de responder esse questionário, né? Então, omitem algumas informações ou mentem, né? Então, esse questionário, para mim, de forma particular, é irrelevante, para mim não serve para nada. Mas é um protocolo que é feito, né, de biossegurança para poder saber fazer uma triagem ali dos candidatos que estão doando sangue. E nessas situações a pessoa teria mais chance, né, de ter contato com essas doenças, então eles seriam de grupo de risco, né? Então a pessoa que mente ou então evita falar, né, as informações, não está ajudando em nada. Então, será que realmente doar sangue é um ato de amor e solidariedade quando as pessoas vão lá e mentem e escondem, né, as situações? Então,
é um caso a se pensar. 9. O HIV infecta as células do sistema imunológico, levando a uma severa baixa imunológica, deixando o corpo com maior suscetibilidade a doenças infecciosas oportunistas. Nomeie as principais células infectadas pelo HIV e descreva sua importância para a saúde do sistema imunológico de uma pessoa. Então, as células infectadas são as células, o linfócito T do tipo CD4. Eles são responsáveis pela ativação do sistema imune, inclusive o estímulo para a geração do anticorpo anti-HIV. 10. O HIV apresenta alguns fatores que dificultam o desenvolvimento de uma vacina contra a AIDS. Exemplifique um fator que justifique essa dificuldade. Então, a maior dificuldade encontrada pelos pesquisadores e cientistas para contribuir com uma vacina anti-HIV é a alta taxa de mutação apresentada pelo vírus. Esse vírus é um retrovírus, tem ali o material genético RNA, e esses tipos de vírus conseguem fazer mutações muito fáceis e rápidas. Então está sempre tendo material genético novo. Então, como é que um cientista vai conseguir fazer ali uma vacina? Ele consegue fazer vacina para um tipo de vírus, daqui a pouco ele já mudou. Aí tem que fazer outra vacina e assim por diante. Então, por isso que é tão complicado. Então, graças a essa mutação, novas cópias virais são produzidas e dificultam o reconhecimento pelas células do sistema imune. Então, por isso que até hoje não se encontrou ainda uma cura, uma vacina, um medicamento eficaz para destruir o vírus HIV. Avalie a figura e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, aqui tem a figura. Essa primeira figura aqui está representando o ciclo lítico, quando aqui o vírus ele vai infectar, vai parasitar uma célula. Aqui é um vírus bacteriófago e aqui é uma bactéria, porque esse vírus ele só vai parasitar bactéria, ele é específico para parasitar bactéria. Aí ele vai depositar o seu material genético aqui na célula, que é a bactéria, e o material genético vai se incorporar aqui, no ciclo lisogênico e ficar ali dentro sem causar problema nenhum para a célula. Mas no ciclo lítico ele vai se multiplicar e vai formar aqui vários vírus que, quando saem da célula, eles destroem a célula. Tá? Então esse aqui é o ciclo lítico, onde acontece a destruição da célula, que é a lise celular, e aqui é o ciclo lisogênico, onde não acontece a destruição. Então a figura representa os dois ciclos, o ciclo lítico e o lisogênico de um vírus, certinho. O ciclo lítico está representado em 1, certinho. No ciclo lisogênico, o DNA viral é incorporado ao DNA da célula hospedeira, também, aqui, esse pedacinho aqui mais escuro, está representando justamente essa incorporação ao DNA aqui da bactéria, então está certinho também. O ciclo lítico não está relacionado com o rompimento da célula hospedeira, pelo contrário, é o que justamente acontece aqui, é o rompimento da célula, então essa aqui é falsa. E o ciclo lisogênico sempre resulta em morte da célula hospedeira? Falso também, porque vai acontecer sempre a morte da célula hospedeira no ciclo lítico, que é quando ela se rompe aqui. No ciclo lisogênico isso não acontece, tá? Então a resposta aqui, é verdadeiro, 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 falso, falso, que é essa última aqui, letra E. Ok? 12. Os primeiros casos da síndrome da AIDS foram descritos em 1981 e o vírus causador da doença, o HIV, foi isolado pela primeira vez em 1983. Desde então, o vírus se espalhou pelo mundo com uma estimativa de 34 milhões de pessoas vivendo com HIV e 2,7 milhões de novas infecções só em 2010. O HIV é uma infecção sexualmente transmissível que também pode ser contraída de forma vertical, ou seja, de mãe para filho. Então, quando fala de forma vertical, é a mesma coisa que congênita, ou seja, passando de mãe para filho, tá?
Então, a letra A aqui diz: além das formas citadas, enumere outras duas maneiras pelas quais uma pessoa poderia se contaminar com o vírus HIV. Então, pode haver contaminação por transfusão de sangue contaminado, pelo uso de objetos pérfuro-cortantes, como agulhas, lâminas de barbear, alicate de unha e assim por diante. Identifique duas maneiras distintas para a transmissão vertical do HIV, que é de mãe para filho, né? Então, pela via placentária, então através da placenta, o vírus pode passar a infectar a criança, ou no momento da amamentação, ou também na hora do parto, né? Porque se for ter contato ali do sangue da mãe com o sangue da criança, o sangue da mãe estando infectado vai passar para a criança também. Então, é pela via placentária, né, durante a gestação, no momento do parto ou na amamentação, porque o vírus também sai no leite materno e aí a criança, né, vai se infectar. 13. O tratamento da AIDS tem aumentado muito a média de vida dos portadores do vírus. No entanto, em alguns países da África, essa média continua baixa. Esses números podem ser explicados por fatores que passam pela prevenção, pelo diagnóstico e pelo tratamento, cuja falta revela a negligência de certos governos para o seu povo. Liste alguns motivos que podem explicar por que isso ocorre. O que pode ser feito para melhorar essa situação? Então, várias coisas que o governo pode fazer aí, né, para investir e melhorar, né, essa situação. Que são essas: serviços de saúde, né, melhorar os serviços de saúde, que são precários. Tem a ausência de diagnóstico da doença, então ter mais acesso, né, ao exame para as pessoas. Tratamento de difícil acesso, então às vezes as pessoas ficam ali na fila para os medicamentos, às vezes não tem para todo mundo. Então tem ali, né, um difícil acesso ao tratamento. Os medicamentos são custo alto também, nem todo mundo tem dinheiro para comprar e nem sempre o SUS tem disponível. A pessoa também pode ter carência alimentar e aí isso diminui ainda mais a imunidade dela, então melhorar em relação à alimentação. Então, rede precária de saneamento básico, falta de acesso à educação de qualidade, incluindo a educação sexual e entre outros, né? Então, os governos podem melhorar todos esses aspectos citados aí acima. 14. A AIDS configura atualmente como um grande problema de saúde pública mundial. Muitos órgãos governamentais pregam que, em relação à AIDS, conhecer é o melhor remédio. Explique o significado dessa frase, dizendo se ela está fazendo referência à etapa do tratamento ou de profilaxia. Profilaxia é aquilo que a gente pode fazer para evitar contrair a doença. Então, significa que a melhor maneira de combater a AIDS é conhecer os modos de transmissão da doença para assim evitá-los. Então, isso daí é uma profilaxia. 15. Os vírus precisam necessariamente de uma célula viva para realizar o seu ciclo replicativo. Existem períodos em que ocorre um rápido aumento de carga viral em pacientes portadores de HIV, principalmente naqueles não tratados. Identifique o ciclo viral lítico ou lisogênico responsável por esse aumento e justifique a sua resposta. Então, vai ser qual? O ciclo lítico. Porque no ciclo lítico, né, os vírus estão ali se replicando dentro da célula numa velocidade muito alta. E quando eles saem da célula, eles provocam o rompimento dela, que é a lise celular, e nisso a célula morre. Então, nesse processo, a quantidade de vírus produzida no interior da célula é tão grande que se rompe, liberando novas partículas virais no sangue, ok? Então, aqui, ó, vamos agora ver um gráfico que vai ser utilizado para responder as questões 16 a 18. Então, o gráfico seguinte ilustra a evolução temporal dos níveis de HIV em linfócitos TCD4, representada pelas curvas X e Z, e em paciente que vive com AIDS. A análise gráfica permite tirar conclusões sobre a interação entre o HIV e esses linfócitos.
Então aqui temos um gráfico que mostram duas curvas. Tem a curva X, que é essa que está aqui, né? E a curva Z, que é essa pontilhada que está aqui do lado. Então ele quer que você diga, né, quais são essas curvas, né? Identifique qual das curvas X e Y corresponde à contagem viral e à contagem de linfócitos. Então a curva X corresponde ao vírus e a curva Z corresponde aos linfócitos TCD4. Então a curva X vai ser o vírus porque é aquela que está o quê? Aumentando, ó. Ela tem uma alta aqui. E a dos linfócitos é aquela que está diminuindo, porque os linfócitos vão morrendo, então vai diminuindo. E os vírus vão só aumentando, ok? Então anotem aí. A curva X corresponde ao vírus e a curva Z aos linfócitos TCD4. Questão 17. Existe alguma relação entre a variação do número de vírus e de linfócitos? Justifique. Sim, né? O HIV se replica no interior dos linfócitos TCD4, causando a sua destruição. Por isso, à medida que os vírus se replicam, os linfócitos vão diminuindo em quantidade. Eles estão morrendo, né? Então vai só diminuindo. Por isso que a pessoa fica com a imunidade tão baixa. Questão 18. Explique a ocorrência de doenças oportunistas nos portadores de HIV. Apresente exemplos dessas doenças. Então, temos ali os linfócitos T do tipo CD4, que estimulam o início da resposta imunológica, incluindo a produção de anticorpos anti-HIV. Então, sem eles, o indivíduo fica com a imunidade debilitada contra qualquer tipo de infecção, podendo levar ele à morte, né? Que essas infecções que vão surgir aí são daquelas doenças oportunistas. Quais exemplos de doenças oportunistas que a gente pode encontrar aí? Tem a gripe, tem a tuberculose, tem a pneumonia e até aquelas micoses na pele provocada por fungos. Então essas são as doenças oportunistas que podem, né, debilitar ainda mais a pessoa, levando ela à morte. Questão 19. Desde 1996, o Brasil distribuiu gratuitamente pelo SUS o coquetel anti-AIDS para todos que necessitam do tratamento. Segundo dados de dezembro de 2013, 353 mil pessoas recebem regularmente os remédios para tratar a doença, sendo que o Ministério da Saúde estima que cerca de 797 mil pessoas vivam com HIV, né, no Brasil. Atualmente existem 22 medicamentos divididos em 6 tipos. O termo coquetel anti-AIDS é utilizado para se referir a uma mistura de medicamentos diferentes que tem por objetivo evitar, né, a replicação desordenada do vírus no organismo. Então explique por que o coquetel é considerado mais eficaz no combate ao HIV quando comparado a uma medicação única. Então por que não é só um comprimido? Por que é um coquetel, ou seja, vários comprimidos ao mesmo tempo, né? Então, uma pessoa, quando ela contrai o HIV, ela pode ter mais de uma variante, mais de um subtipo do vírus, que são formas mutantes. Então, quando ele contrai o vírus, ele não pega um tipo só, ele pode pegar vários tipos, né, de formas mutantes diferentes dentro do subtipo que é o HIV. Então, assim, um coquetel seria mais indicado para esses casos. Por quê, né? Além disso, usa-se ali mais de um medicamento porque atua em diferentes etapas do ciclo, inibindo diferentes enzimas virais e impedindo, assim, o ciclo replicativo. Então, o medicamento ele vai atuar em várias formas, em vários momentos diferentes, né? Inibindo ali diferentes enzimas do vírus para evitar com que ele se replique. Por isso que não é um comprimido só, são vários, né, formando ali o coquetel. Questão 20. A vacina contra o vírus HIV já está em fase de teste com humanos. Espera-se que ao final do experimento, em 2023, ela seja aprovada. A vacina em questão, caso aprovada, poderá substituir o preservativo camisinha na prevenção da AIDS causada pelo vírus HIV? Justifique a sua resposta.
Então, será que essa vacina substituiria o uso da camisinha? Não, né? Ela não substitui, até porque o preservativo ele não é só contra você pegar a AIDS, é qualquer outra doença, né? Qualquer outra IST. Então, o preservativo ele é uma medida preventiva contra a AIDS, mas também contra outras doenças. Então, as vacinas, elas induzem a produção de anticorpos específicos contra determinado antígeno. Então, se caso for aprovada, ótimo, beleza, vai ser bom para o HIV, mas o uso do preservativo tem que continuar, tá? Para preservar contra outras doenças. Aí na questão 21 tem esse gráfico, né, que mostra aí pessoas, né, de várias idades e no caso sexo masculino e feminino, né? Então tem uma correlação aí de vários anos, desde 1990 até 2009. Aí a pergunta diz assim: a partir do início deste século, as agências oficiais de saúde passaram a desenvolver campanhas de prevenção voltadas diretamente ao público feminino, como os dados do gráfico justificam essa iniciativa. Porque as campanhas de prevenção contra a AIDS voltadas para o público feminino se justificam por quê? Pelo aumento de mulheres infectadas, que é o que está mostrando aqui no gráfico. Tem muito mais mulheres, né, infectadas do que homens, ok? Então, o aumento está sendo bem considerado, então as campanhas de prevenção também têm que ser voltadas para esse público que é o feminino. A letra B. Cite outras duas doenças que são transmitidas por via sexual, como a AIDS. Então nós temos aí várias, né? Temos o HPV, a hepatite B, a gonorreia, a sífilis e entre outras, tá? Aí você pode anotar aí direitinho no caderno ou na apostila. Questão 22 e última. O gráfico abaixo demonstra no organismo humano a relação entre os linfócitos T e o vírus da imunodeficiência humana, ao longo de 10 anos de curso da síndrome da deficiência imunológica adquirida. Então aqui, ó, ao longo de 10 anos, né, você vê que a pessoa que foi infectada, que é o ponto zero, onde ela se infectou, teve uma queda aqui porque o sistema imunológico da pessoa destrói, né, alguns vírus no início, mas depois eles pegam força e começam a aumentar. Já os linfócitos começam a cair porque eles vão morrendo de acordo com a lise que sofre lá no ciclo lítico, né, da replicação do vírus. Então explique as razões das quedas das concentrações de linfócitos T e de HIV. Então no caso dos linfócitos T, né, eles são infectados pelos vírus, então são destruídos. Por isso que aqui, ó, tem uma queda enorme aqui, né, dessas células. E no caso do HIV, grande parte dos vírus é destruída pela produção e atuação dos linfócitos, entre outras células de defesa. Logo aqui no início, ó, que tem essa queda aqui, ó, eles são destruídos. Mas depois, o que acontece? Eles ganham força e crescem, né? Então, ainda em grande número durante o primeiro ano de desenvolvimento da doença. Então, ele vai ter uma grande quantidade ali que são destruídos, mas depois eles pegam força e aumentam, né, a quantidade de vírus no sangue. E se a pessoa não fizer o tratamento com aquele coquetel, pior ainda, né, esse aumento, que vai levar ela à morte com certeza. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto então. Tchau, tchau.